Apocalipse, capítulo de número 5. Versículo 1 e 2. Nós iremos fazer a exposição do capítulo inteiro. Mas agora, como texto base, iremos ler apenas o versículo 1 e 2. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de aprender mais da tua palavra. Nós admitimos nossa impotência, incapacidade, limitações. Sem ti nada podemos fazer. No que diz respeito às coisas do teu reino, a nossa dependência ainda é muito maior. Então, meu Deus, que teu Espírito Santo, meu Deus, venha iluminar nossas mentes e nossos corações. Transforma nossos corações em uma terra fértil à tua palavra. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome nesta noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, nós iremos expor o capítulo 5 hoje. E eu diria que o tema do capítulo 5 são as qualificações cristológicas na abertura dos selos. Em outras palavras, por quais razões Cristo é o único digno de abrir estes selos. Mas antes de começar o capítulo 5, permita-me recapitular 2 questões sobre o capítulo 4, que por causa do tempo nós não vimos com mais detalhes. E foi feita uma pergunta e no final da aula passada e não houve tempo para explorar mais. O capítulo 4 fala da visão do trono de Deus, fala da soberania de Deus, como nós vimos na aula passada. E uma das perguntas foi sobre a questão das pedras preciosas que tem em torno do trono. Então, capítulo 4, versículo de número 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Tudo aqui diz respeito a esplendor, a glória. Aponta para a glória. E aí, quando o Apocalipse quer falar alguma figura que aponta para a glória, ele usa a figura de pedras preciosas. Inclusive o arco-íris, ele está citado aqui no texto, apontando para a glória e majestade, não está apontando para a aliança. Como em outros textos bíblicos, arco-íris aponta para a aliança. Mas nesse texto, não há indício de que esteja apontando para a aliança. É apenas a glória do arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então, esmeralda, jaspe, sardônio, todas essas pedras preciosas indicam que em torno do trono de Deus existe uma glória, uma majestade. É uma maneira simbólica de falar sobre a glória de Deus que está no trono. Então, aquele que está sentado no trono é semelhante no aspecto. Então, o ponto-chave é o aspecto glorioso. Tá? Então, essas pedras aqui são simbólicas e indicam isso. Não pensemos que existem pedras preciosas soltas em torno do trono. Tá? Isso é simbólico. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que nós não falamos na aula passada, é o versículo 5. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E os irmãos devem lembrar que na aula passada nós falamos sobre que nessa visão do capítulo 4, fala da soberania de Deus sobre a salvação. Os irmãos lembram disso? Soberania de Deus na salvação. E esse aspecto aqui dos trovões, dos relâmpagos, é para fazer uma referência à aliança condicional revelada em Moisés. Lembra quando Deus revelou os 10 mandamentos? O que houve no monte? Trovões, relâmpagos. Aquela aliança ali, que chamam de mosaica, sinaítica, é aliança condicional.
ela aponta para a salvação no sentido de que mostra a nossa incapacidade de obedecer os mandamentos, mas mostra que Deus cumpriu esses mandamentos. Tá? Está implícito aqui. Ok, podemos então ir para o capítulo 5? Podemos? Então vamos para o capítulo 5, qualificações cristológicas. Se pudéssemos colocar um tema no capítulo 5, o tema seria qualificações cristológicas na abertura dos selos. Razões porque somente Cristo é digno de abrir os selos. Tá? Vamos entender algumas questões a respeito do selo. Os selos serviam para prender os livros na antiguidade. Né? Hoje, quando você recebe uma encomenda, ela está lacrada ou com plástico, ou com envelope, ou com uma caixa, ou fita adesiva, não é? E vem uma frasezinha, um dizer, dizendo assim: esse conteúdo não pode ser violado. Os judeus, eles usavam um documento entre eles fechavam esse documento com 3 selos. 7 selos eram usados geralmente com os romanos. Os romanos tinham o costume de usar 7 selos. Então, tanto para a igreja como para João e outros da época, era familiar essa linguagem de 7 selos. Era usada em documentos oficiais, no tribunal, para correspondências de tom mais solene. Né? Então, ofícios, casamentos, etc. Compra e venda de terreno, ou decretos reais, imperiais, eram fechados com 7 selos. E às vezes esses selos, eles eram selados com o anel do rei ou do imperador. Tá? E somente podia ser aberto o próprio imperador ou alguém que o imperador autorizasse. Quando esses selos, quando esses livros eles eram selados com o anel do imperador ou de um rei. Somente o rei ou alguém autorizado podia abrir esse selo. Daí essa tonalidade de quem é digno de abrir? Só o rei é digno de abrir. Muito bem. O livro, quando fala aqui dos livros na Bíblia, em Apocalipse, não é livro como nós conhecemos hoje, como semelhante à Bíblia, um livro assim. Você lembra do ensino fundamental, ensino médio, quando a professora de arte pedia para você levar a cartolina? Lembra disso? Hoje eles pedem para levar o aplicativo da escola. Né? Naquela época, eu ainda fui da época da cartolina. E daquele negócio que cheira álcool, como é que é o nome? Eu nem sabia o nome, só gostava do cheiro. Mimeógrafo. Eu sou daquela época, da cartolina. E não contem para ninguém, mas eu fui reprovado em artes e religião. Passei em tudo, mas em artes e religião eu fui reprovado. Até hoje eu não sei porquê. Mas isso não vem ao caso, isso não tem nada a ver com estudo. Estávamos falando sobre cartolina. Então, os livros da época bíblica eram semelhantes a isso, eram rolos. Tá? O livro, ele era escrito, vamos imaginar uma cartolina grande, escrito o Novo Testamento, ou escrito os decretos do rei, alguma coisa, e aí enrolava aquele rolo, e para fechar, dependendo do livro, da solenidade do livro, aí fechava com os selos, 7 selos. Ok? Isso eram selos. O livro era o rolo, e era fechado com selos. Esse rolo, esse livro, às vezes eles eram feitos de folha de papiro. Né? Papiro era uma planta que ficava na ribeira do rio Nilo, uma planta com a folha grande, deixava se secar, fazia um tratamento com ela e se transformava em papiro, não papiro usado para livro. Ou era usado em pergaminhos. O que eram os pergaminhos? Era com pele de animais, ressecada e tratada. Tá? Ficou claro sobre os selos e sobre os livros? Muito bem. Agora, o capítulo 5, ele introduz a questão dos selos. E nós vamos ver de forma resumida um pouco sobre esses selos. É uma introdução, uma preparação para o capítulo 6 em diante. Capítulo 6 em diante são os selos propriamente dito. Então, na próxima aula nós iremos estudar sobre os 4 primeiros selos.
Aí a gente vai ver a coisa acontecendo mesmo, em termos de eventos catastróficos sobre o fim dos tempos. Tá? Então vamos lá. Como é dividido esses selos do Apocalipse? E a que se refere os selos do Apocalipse? Meus irmãos, os selos do Apocalipse nada mais é do que os eventos catastróficos dos últimos tempos, da vinda de Cristo. São sinais dos tempos, tá? São os selos. São os eventos da história. Tá? E quando fala que foi dado a Cristo abrir esses selos, não significa que esses eventos ainda eles não estavam decretados e quando Cristo abriu passou a ser decretado. Não. Esses eventos já estão decretados por Deus, estavam decretados por Deus antes da fundação do mundo. Quando fala que passou a Cristo, a mão de Cristo e ele abriu, significa apenas que Deus deu autorização e autoridade para ele revelar a João o que iria acontecer. E mostra também que ele está sob o controle desses eventos. Está no controle desses eventos. Muito bem, os 4 primeiros selos. Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cavalo branco, vermelho, amarelo e preto. Esses 4 primeiros selos, que são 4 cavaleiros, diz respeito ao princípio das dores que Jesus falou. Então não se refere aos últimos eventos, como o anticristo, etc, etc. Então, esses 4 primeiros selos, 4 cavaleiros, é o princípio das dores. E aí fala de guerra, fome, rumores de guerra, epidemias, tá? Crise econômica. Então, não são os eventos que antecedem o fim. São preparação para o fim. Então, são sinais, chamados de princípio das dores, os 4 primeiros selos. O 5º selo é um interlúdio. O 5º selo é os santos que morreram clamando a Deus para que Deus venha vingar a igreja. Deus venha se vingar. Fazer vingança contra o anticristo. E aí o 6º selo é a vingança de Deus contra o anticristo e seus seguidores. Tá? 4 primeiros selos, 4 cavaleiros são o princípio das dores. O 5º selo é um interlúdio, onde mostra a oração dos santos pedindo para que Deus venha vingar a igreja. O 6º selo é a resposta de Deus a essa oração, é a vingança de Deus contra o anticristo. E o 7º selo? O 7º selo é a mesma vingança do 6º selo, a vingança de Deus, só que mais detalhada em forma de 7 trombetas. Então, trombetas e selos são a mesma coisa, só que as trombetas são com mais detalhes e voltado mais para o juízo sobre o anticristo. Ok, meus irmãos? Ficou claro aí? Então vamos estudar o capítulo 5. É relativamente tranquilo o capítulo 5. As qualificações cristológicas na abertura dos selos. Vamos então analisar essas qualificações de Cristo. O que torna Cristo digno de abrir o selo, os selos. Em primeiro lugar, nós devemos salientar que ninguém é digno de abrir. Versículo 1 a 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Geralmente, nos escritos oficiais do Império e daquela época, por dentro, na parte interna do livro, vinha escrito detalhado o documento. Detalhado. Na parte de fora, era um resumo do documento. Geralmente é assim. Então, escrito por dentro e por fora. Mas não é apenas uma referência extraída do dia a dia do primeiro século. Isso também tem aspectos proféticos, porque Ezequiel recebeu também um livro escrito por dentro e por fora, que são as profecias. Daí essa linguagem de por dentro e por fora. De todo selado com 7 selos. E por que 7? Porque aproveitou o que era usado pelos romanos? De fato, os romanos usavam 7 selos. Mas aqui é mais do que isso. Isso aqui é uma referência à plenitude, à perfeição, à completude da ação de Deus na história. Porque isso aqui acompanha o uso do número 7 no todo do Apocalipse.
Então, o número 7 significa, o número fechado e completo. Então, quando fala 7 selos, significa todos os eventos. Aqui está incluso todos os eventos necessários para a vinda de Cristo, que antecedem a vinda de Cristo. Então, está completo. Tudo que nós precisamos saber sobre a vinda de Cristo, os eventos estão aqui. Por isso o número 7. Alguém lê o versículo 2, por favor. É uma provável referência ao anjo Gabriel, porque lá no livro de Daniel, o anjo Gabriel é o anjo forte, né? Inclusive, Gabriel significa Deus forte. Tá? Então, talvez uma referência a Daniel. E vocês lembram que... Mas por que esse anjo aqui? O que significa? Meus irmãos, a frequência do uso dos anjos nesses eventos apocalípticos é imensa. E é apenas para mostrar que Deus se utiliza dos seus servos, que são seus anjos, para a execução do seu plano na história. É apenas uma intenção de Deus de mostrar que Ele usa sempre os anjos. Por exemplo, Jesus falou que quando Ele vier na sua glória, Ele vai vir sozinho? Ele virá sozinho? Ele virá com miríades de anjos. E quem é que vai colher os eleitos dos 4 cantos da terra? Os anjos. Então, por isso que os anjos eles estão o tempo todo nesses eventos apocalípticos. Aí faz sentido os anjos das 7 igrejas. Porque em todo o Apocalipse é usada essa figura dos anjos. Muito bem. Versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então Deus quer mostrar a indignidade humana. Tá? Nós somos indignos de inclusive sermos usados por Deus. Veja que interessante. Porque só Deus pode abrir esses selos. Ou Ele poderia ter autorizado alguém. Mas quem debaixo do céu poderia ser usado por Deus para algo tão digno? Ninguém. Inclusive, até para os nossos afazeres diários na igreja, nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Por mais que você tenha feito algum curso, você não é digno. Então, João, ele percebeu a sua condição e por isso ele chorava muito. Versículo de número 5. Todavia um dos anciãos me disse. Os anciãos aqui simbolizam quem, gente? Os 24 anciãos simbolizam quem? 12 tribos e 12 apóstolos. Que simboliza o quê? A igreja no Antigo e no Novo Testamento. Muito bem. E um desses anciãos veio tocar e consolar João. Versículo de número 5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veio um consolo de Deus então. Daí em diante ele vai mostrar por que Jesus ele é digno de abrir o selo. Por isso que é o tema desse capítulo. As razões porque Cristo é o único digno de abrir o selo. Qualificações cristológicas na abertura do selo. A primeira qualificação de Cristo que o torna digno é porque ele é o Messias. E ele é um Messias vencedor. Não apenas o Messias, mas o Messias vencedor. Versículo 5 diz assim, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, tribo de Judá, o Messias viria de qual tribo? De Judá. E por que leão? Porque ele é forte, ele é o Deus forte. E por que o texto faz a referência à força de Cristo? Porque os judeus esperavam a vinda de Cristo de forma gloriosa. Mas eu pergunto, Cristo veio de forma gloriosa quando ele veio para morrer por nós? Ou ele veio de forma humilhante? Humilhante. Mas aqui ele está sendo revelado como
o Cristo glorioso, o Deus forte da tribo de Judá. Raiz de Davi, quer dizer, da descendência de Davi. Ezequiel capítulo 34 fala sobre o meu servo Davi apacentará minhas ovelhas, mas Davi já tinha morrido. Então quem é esse servo Davi? Jesus. O que o ex-cego Bartimeu, eu falo ex-cego porque ele não era mais, né? O ex-cego Bartimeu falou: Jesus, filho de Davi. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 4, fala que ele veio descendente de Davi segundo a carne. Segundo a carne significa humanamente. Ele venceu, e ele venceu aonde? Aonde Jesus venceu? Jesus venceu em 3 ocasiões, progressivamente, em 3 eventos. Lembre-se disso. A vitória de Cristo se deu em 3 eventos. Em primeiro lugar, na tentação no deserto. Porque ali ele estava nos substituindo também, como o segundo Adão, onde o outro Adão, o primeiro Adão falhou. Lembra que o primeiro Adão falhou? Cristo lhe venceu. E qual era a condição pior? A de Cristo ou de Adão? A de Cristo. Porque Adão estava no ar-condicionado do paraíso. Cristo estava no sol quente do deserto. É uma maneira simbólica de falar, tá, gente? Que tem ar-condicionado lá no paraíso, vai saber também. Então, Adão estava numa situação boa e tranquila, enquanto Jesus estava no deserto e passando fome. Qual foi o segundo lugar onde Cristo venceu, meus irmãos? Na cruz. Porque lá ele pisou a cabeça da... Tinha alguma serpente lá? Por isso que eu acredito que aquela serpente era simbólica, mas não é o caso de hoje. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15 diz que Deus expôs publicamente ao desprezo quem? O diabo. Triunfando deles na cruz. Na cruz. E qual foi o terceiro lugar onde Cristo venceu? Na ressurreição. Ali ele venceu quem? A morte. Então, ele é digno de abrir, porque ele cumpriu todos os requisitos messiânicos, vencendo na tentação, vencendo na cruz, vencendo na ressurreição. Vencendo como sacerdote, vencendo como profeta, vencendo como rei. Ok? A primeira qualificação de Cristo é porque ele é o Messias vencedor. Por isso que ele é digno de abrir o selo. Segunda qualificação de Cristo, ele é o Cordeiro expiatório. Já ouviu falar do bode expiatório? Então Jesus, ele é o Cordeiro expiatório. Veja o versículo de número 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Por que é cordeiro expiatório? Porque é um cordeiro que foi morto. Tá? Lembra de Abraão e Isaac, que Abraão ia sacrificar Isaac? Abraão ali naquele caso estava tipificando quem? Deus. Isaac estava tipificando quem? Se vocês acertarem, vão ganhar um bombom. Isaac estava tipificando quem? Porque assim, Abraão estava tipificando Deus. Isaac? Não era Cristo. Estava tipificando quem? Nós. Isaac representava nós. Se você acertou, bom para você. Bom mesmo. Muito bom. Ganhou o seu bom. Quem tenha entendimento, que entenda o que eu quis dizer. E aonde estava Cristo naquele evento? Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si um cordeiro. E Deus providenciou. Então, quando Deus iria nos matar no altar do sacrifício, que é o inferno,
Quem Deus providenciou no nosso lugar? Jesus. Onde João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toda aquela confusão de animais mortos no Antigo Testamento, no templo, tipificava quem? Cristo. Então por isso que ele é digno de abrir, porque ele cumpriu a sua redenção, a nossa redenção, Cordeiro expiatório. O versículo 9 ele deixa mais claro isso. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Deus comprou com sangue a igreja. Cristo comprou. E ele pagou para quem? Para quem Cristo pagou o preço? Primeira opção, o Pai. Segunda opção, o diabo. A terceira opção, nenhuma das alternativas. Qual das opções? Para quem Cristo pagou o preço? Para Deus, não foi para o diabo. Muito bem. O diabo é um devedor, não é um cobrador. Muito bem, então vamos para a terceira qualificação de Cristo. A terceira qualificação está no versículo 6 também. Ele é o Cordeiro soberano, versículo 6. Tentem enxergar a soberania de Deus, a soberania de Cristo aqui, soberania do Cordeiro, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Onde está a soberania do Cordeiro? 7 significa completo, não resolveu o problema. Ver tudo, aí é onisciência, que a gente já está adiantando esse ponto. Mas cadê a soberania? Davi foi ungido com o quê? Óleo. E é onde o profeta guardava esse óleo para ungir? Chifre. E chifre na Bíblia simboliza o quê? Governo, reinado. Então está aqui. 7 chifres. Significa que é um reinado completo, absoluto, pleno. E progressivo. Progressivo. Ele já reina hoje? Sim. Mas o seu reinado está concretizado de forma plena? Não. Por isso ele diz para nós orarmos: venha o teu reino. Então não tem problema você cantar pedindo para que Deus venha reinar. Venha. Depende do ponto de vista. Se você está dizendo para que ele venha reinar de forma completa e final, porque ele já é rei, ele já reina também. Então, é o Cordeiro que reina de forma completa e absoluta. Cristo, ele é soberano, o Cordeiro soberano. É interessante esse contraste, porque o Cordeiro é um animal tão bonzinho, né? Tão mansinho. Ele é governado, ele não governa o Cordeiro. Só que Jesus é diferente, é um Cordeiro diferente. Ele é um Cordeiro que governa, porque ele é o próprio Deus. Aí nós vamos para a onisciência. Bem disseste, permita-me chamar de jovem Márcio. Bem disseste, presbítero Márcio, que é a onisciência. 7 olhos significa que ele vê tudo. O diabo gosta de imitar as coisas de Deus, não é? Vocês sabem que no Egito antigo existia o olho de íris. Vocês já ouviram falar disso? Olho de íris. Aparece geralmente em coisas da Disney, que a Disney tem a ver com o ocultismo. Dizem, eu não tenho certeza, né? Dizem que a Disney tem a ver com o ocultismo, não tenho certeza. Se você quiser pagar o preço para ver, verifica lá. Mas o olho de íris, acho que a maçonaria também tem. É o olho que tudo vê. O diabo gosta de imitar as coisas de Deus. Deus tem um cordeiro, o diabo tem um bode. Não é assim? Deus gosta de tudo branco, o diabo gosta de tudo preto. Né? Então, o Espírito de Deus, os 7 olhos, quer dizer, ele vê tudo, aí o diabo vem com a história de olho que tudo vê. O diabo gosta de imitar. E as figuras do Apocalipse, o diabo
costuma fazer, dentro da mitologia, das religiões, figuras parecidas, querendo fazer contraste com isto. Muito bem, meus irmãos. Muito bem. Então ele é um Cordeiro soberano, por isso que ele é digno de abrir o selo. Você consegue enxergar a soberania de Cristo no Antigo Testamento em alguma profecia? Em alguma visão? Quando Isaías viu o Senhor no ano da morte, Uzias. Quem é aquele Senhor ali? Jesus. Ele é o Cordeiro soberano. E ele é o Cordeiro onisciente, que lhe vê tudo e todas as coisas. Então nós não podemos esconder nada. Os olhos do Senhor estão sobre todos os seres viventes, em todos os lugares. Nós conseguimos esconder as coisas das pessoas, mas de Cristo, não. Para onde fugirei da tua presença? Nós descaradamente nós pedimos licença para Jesus quando nós vamos pecar. Como se nós conseguíssemos nos afastar da presença dele, não é? Todas as vezes que nós pecamos, seja o pecado que for, o pecado mais horrível que existir, você está pecando na face dele. Nós pecamos diante da face dele. Porque ele está em todos os lugares e ele vê tudo. É muito sério isso, não é, meus irmãos? Muito sério. Muito bem. Isso são características de uma divindade ou do próprio Deus. Isso mostra que Cristo é o próprio Deus. Vamos para a quinta qualificação de Cristo. É a quarta. Sempre quando eu testo vocês acertam. Tem que ser nordestino para ser ligeiro assim, não é, gente? Para conseguir escapar assim. Do Maranhão, imagina da Paraíba, que na Paraíba é mais ligeiro ainda. É acostumado a fugir da faca, né, Arnaldo? Costuma ser mais ligeiro. A quarta qualificação. Tem autorização do Pai. Quarta qualificação, tem autorização do Pai, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita. Esse verbo tomou, gente, no original tem um sentido de receber, não é tomar a força, tá? Porque o verbo tomou, em português, dá essa impressão de tomar a força. Tomou. Tá? É no sentido de recebeu. Tomou o livro da mão direita. A mão direita significa apoio e significa ação. Apoio e ação. Mão direita. Daquele que estava sentado no trono. Então, Jesus recebeu da mão do Pai a autorização para abrir o selo. Eu vou falar sobre um assunto cristológico e depois a gente vai encaixar nisso aqui porque tem tudo a ver. Meus irmãos, Jesus sabe o dia da sua vinda. Não te precipites no teu falar. Porque a Bíblia diz, peca aquele que se precipita no falar. Seja pronto para ouvir e um pouco mais demorado para responder. Ligue o processador Intel e processe as informações. E depois me responda. Jesus sabe o dia da sua vinda? Sim ou não? Oi? Depende. Quem faz algum curso de teologia sempre tem essa resposta. Depende. Depende do que, Nívia? Hoje, porque aqui ele está glorificado, porque ele está recebendo a autorização do Pai. Jesus, ele sabe. Vocês estão certos disso? É com segurança? Posso fechar a questão? Então vocês foram aprovados. Ali fora vocês pegaram diploma. Muito bem, Jesus sabe sim o dia da sua vinda. Primeira razão por que ele sabe o dia da sua vinda. Porque ele é Deus. E se ele é Deus, ele sabe tudo. Porque se ele não souber de alguma coisa, então ele não é Deus mais. Entendeu?
Mas por que ele disse que nem o Filho do Homem sabe? Mas ele falou aquilo quando ele estava na terra. E quando ele estava na terra, ele não estava usando a sua onipresença. Ele estava usando a onipresença? Ele deixou de ser onipresente? Não, porque se ele tivesse deixado de ser onipresente, ele tinha deixado de ser Deus. Ele continuava sendo onipresente, mas ele não estava onipresente. Mas ele continuava sendo, mas não estava usando. Ser e estar são coisas diferentes. Eu sou calmo, mas estou nervoso. Percebe? Eu sou feliz, mas estou triste. Jesus ele é onipresente, mas estava sem utilizar a sua onipresença. O ser e o estar são coisas diferentes. Por quê? Porque Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 em diante, até o versículo 10, que tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usou. Quer dizer, ele não deixou de ser Deus, ele só não quis usar seus direitos. Tá? Mas ele se tornou escravo, porque a palavra servo politicamente correta, traduzida para no Brasil como servo, mas no grego é escravo. Ele se tornou escravo. Escravo de quem? Do Pai, nos substituindo, porque nós deveríamos ser escravos. Então, enquanto em forma de homem, de escravo, em estado de humilhação, ele abriu mão de usar a sua onipresença, e a sua onipotência, e a sua onisciência. Por isso que ele falou que não sabia o dia da vinda. Por isso que ele teve que estudar quando ele era criança. Ele estudou hebraico, estudou grego, estudou latim, estudou as escrituras. Ele teve que estudar. Está escrito lá em Lucas capítulo de número 2 que Jesus crescia no conhecimento de Deus e dos homens. Teve que estudar. Ele entrou na escola. Aprendeu. Ele teve que aprender a não cair, engatear, aprender a comer, aprender a fazer pipi. Tudo isso ele teve que aprender. Mas ele não tinha capacidade? Tinha. Mas ele estava usando a sua capacidade? Não. Mas como que pode isso? Não sei. Quando se trata de Deus, a gente tem que terminar dizendo assim, não sei. É Deus. Então ele tinha acesso à informação, mas ele não quis utilizar esse acesso. Ok? Isso é um mistério. Graças a Deus que a gente não sabe de tudo, porque a gente já é arrogante sem saber, imagina se soubesse. Então, atentemos para isso. Atentemos. Cristo, ele sempre foi Deus, ele sempre foi onisciente, onipresente, onipotente. Por exemplo, quando ele sabia o que se passava no coração dos fariseus, ele estava usando a onisciência. Isso significa que os atributos divinos dele, ele só usava quando o Pai autorizava. Ele usava, mas quando o Pai autorizava. Ele não sabia que... Lembra do caso de Filipe e Natanael? Quem estava debaixo da árvore? E o que ele disse para Natanael? Te vi quando estava debaixo da árvore. Onisciência. Sabendo o que se passava no coração dos fariseus, onisciência. Por isso que as pessoas fazem confusão, acham que Jesus realmente não sabe o dia da sua volta. Porque tem uma hora que ele sabe das coisas, tem hora que não sabe. Acontece que ele só usava a onisciência quando o Pai autorizava. João 6, vim para fazer a vontade do meu Pai, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele orava e pedia autorização para Deus. Quando ele foi multiplicar os pães, o que é que ele fez? Levantou ao alto, deu graças e orou. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que é que ele fez? Orou. Ele precisava orar. Ele é Deus. Mas ele teve que pedir autorização para o Pai, porque ele estava em estado de humilhação, em submissão ao Pai. Ok? Muito bem. Antes dele se tornar homem, não precisava de nada disso. Mas depois que ele se tornou homem, em estado de humilhação, ele teve que passar por esse processo. Então, ele agia com poder, ele andava sobre as águas. Lembra que quando ele foi andar sobre as águas, ele não passou a noite orando antes? Passou a noite orando.
Só que ele andou com o seu poder divino, mas ele só fazia alguma coisa com o seu poder divino quando o Pai autorizava. Meus irmãos, Jesus ele agia com poder, milagre, cura, dentro de 3 circunstâncias. 3. Ou era pelo poder do Espírito Santo. Quando era pelo poder do Espírito Santo, é quando ele fazia alguma atividade que era cumprimento das profecias messiânicas. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas aos perdidos, aos quebrantados, aos pobres, a curar os enfermos. Qualquer evento que Jesus fazia que se encaixava com essas profecias, então ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo como profeta. Ok? Então, quando ele curava de cegueira os cegos, quando os coxos andavam, João Batista mandou lhe perguntar: és tu mesmo o Messias que haveria de vir? O que é que ele diz? Fala para João Batista que os coxos andam, os cegos veem. Então, ali é um cumprimento das profecias. Fora isso, quando não tinha a ver com os cumprimentos das profecias, era o poder dele, como Deus. Não era simplesmente como Messias, era como Deus. Só que com a autorização do Pai. Andar sobre as águas, ressuscitar Lázaro. Tá? E obviamente aí, ele e a Trindade juntos. É complicado? Não? Dá para dormir em paz? Eu sempre digo nas aulas que meu objetivo não é convencer, é deixar claro. Eu não me incomodo quando alguém diz assim: pastor, eu não concordo. Eu falo, não é esse departamento, não é comigo. Você tem que ir em outro departamento. Meu departamento é apenas me fazer claro. Ficou claro? Então, durma em paz. Agora, no dia que eu der uma aula que a pessoa diz: pastor, não entendi, meus irmãos, eu entro em depressão. Aí eu entro em crise. Muito bem. Agora vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto que fala sobre a autorização do Pai. Então, enquanto Jesus estava na terra em estado de humilhação, ele só fazia quando o Pai autorizava. Mas vocês lembram que quando Jesus ressuscitou, quando ele foi nos mandar pregar o Evangelho, o que ele disse? Toda autoridade me foi dada. Então ele tomou de volta tudo. Não é que Deus passou a dar uma coisa que ele não tinha. É que Deus deu autorização para ele. Autorização que ele tomou de volta a sua glória que ele tinha antes. Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que tinha antes. Então a onisciência, a onipresença, a onipotência. A Bíblia é maravilhosa, não é, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Não tem problema presbiteriano de vez em quando dar um glória a Deus. Não pode ser de vez em quando dar um glória a Deus. A gente cria umas manias bobas, né? Só porque alguém faz, a gente não quer ser parecido com... Que bobagem, a gente às vezes comete umas infantilidades. Muito bem, tem a autorização do Pai. Veja que o Pai deu a ele. Agora a sexta qualificação cristológica na abertura do texto. Não, dessa vez, com todo orgulho e vaidade, eu digo que foi vocês que erraram. Olha o meu sorriso de maldade, assim, de vingança. O quinto é, vocês estão certos. Agora o sexto, o caminho de Deus. Ele abriu o nosso caminho à presença de Deus. Veja o versículo de número 8, meus irmãos. Versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, quem são os seres viventes, meus irmãos, vocês lembram? Os anjos, querubins, são seres angelicais de alta patente, porque no reino espiritual dos anjos existe uma hierarquia, tá? Tanto dos anjos malignos quanto dos anjos benignos. Existe uma hierarquia, que inclusive é respeitado de ambos os lados. Tá? Muito bem. Os 4 seres viventes. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro.
e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Existia lá no tabernáculo e no templo esse compartimento onde o sacerdote ele acendia o incenso, para que o aroma daquele incenso adentrasse ao Santo dos Santos e simbolicamente chegasse às narinas de Deus. Deus tem nariz? É simbólico, tá? Chegasse às narinas de Deus para Deus dizer, Ele se compraz com aquele sacrifício. Aonde Jesus disse, em ti me comprazo? Tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer, me comprazo. O sacrifício de Cristo sobe a Deus como aroma suave. E se alguém usasse aquele aroma para si na sua casa, tinha que ser morto, porque aquele é usado só para Deus, aquele incenso. Êxodo capítulo 30, versículo 34 a 38. O incenso simboliza as orações dos santos. E aí nós vemos que Jesus disse que se nós orarmos em um nome de Jesus, significa que Deus recebe as nossas orações se elas forem feitas por intermédio de Cristo. Jesus disse o que em João 14,6? Nós precisamos fazer uma gincana bíblica. João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho para quem? Ninguém vem ao Pai. Nós temos acesso à presença de Deus, acesso ao Pai, só por meio de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 16, aproximemo-nos junto ao trono da graça a fim de achar socorro em tempo oportuno. Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez ou autorização para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo seu sangue, é um novo e vivo caminho. São as orações dos santos, nós podemos falar com Deus. Está claro isso? Posso fazer uma pergunta difícil para vocês? Não que eu tenha prazer nisso. Posso fazer? Muito bem. Os nossos pecados podem fazer separação entre nós e o nosso Deus? Pense bem antes de responder. Não te precipites em teu falar. Nossas orações, nossos pecados podem fazer separação entre nós e o nosso Deus? Dá um frio na barriga, né? Porque se nossos pecados fizer separação entre nós e o nosso Deus, se você estiver se consagrando, você parar de trabalhar, parar de fazer qualquer coisa, passar o dia inteiro lendo a Bíblia, jejuando e orando, pode ser que Deus te aceite. Pode ser, nem é certeza. Porque no momento que você pecar por alguns segundos, você já não tem mais acesso. Isaías 59. Minha mão não está encolhida, para que não possa abençoar, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação. Isso na época de Isaías, né? Porque agora que Cristo veio, nossos pecados faziam separação. E agora? Agora nossos pecados não fazem mais separação entre nós e o nosso Deus. Porque se fizer, Deus não vai falar com a gente mais nunca, porque toda hora a gente peca. Tem alguns crentes que acham que conseguem passar algum dia com estado de santidade. Eu queria conviver com esses crentes para poder pegar um pouco da santidade. Meus irmãos, Tiago diz, todos nós tropeçamos em alguma coisa. O verbo está no tempo grego no presente, que significa todos nós continuamente tropeçamos em alguma coisa. Então, hoje, até porque, senão não faria sentido o sacrifício de Jesus. Mas, pastor, e o que acontece quando a gente peca? O Espírito Santo se entristece. Mas o que acontece se eu for teimoso? O Espírito Santo vai ser apagado. Não apagueis o Espírito Santo. Mas e se mesmo assim eu continuar, você vai apanhar.
Se Deus for teu pai, se teu pai for o diabo, Deus não vai te bater. Mas se teu pai for Deus, então ele vai te disciplinar. E se eu continuar teimoso, ele te mata. Que está escrito no Novo Testamento que muitas pessoas, muitos crentes morriam, porque eram teimosos a tal ponto de Deus matar. Tá? Mas se separar de Deus, nunca mais uma vez que você é salvo. Ok? Nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus? Existe algum pecado que impede das nossas orações subirem a Deus? Em termos de acesso? Em termos de acesso, não em termos de ser atendidas. Não estou falando de orações atendidas, estou falando de orações chegarem a Deus. Ser atendida é outra coisa. Mas chegar até Deus chega. Porque nós temos um livre acesso à presença dEle. Romanos 5:1, versículo 1 a 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós igualmente obtivemos acesso a essa graça. O verbo lá está no tempo presente do grego, significa um acesso contínuo. A gente não perde isso. Nós não perdemos isso. Você não perde. Isso é chamado de salvação, em outras palavras. Você não perde a salvação. Ok? Mas e se o crente cometer um homicídio e um adultério? Deus vai ouvir essas orações ainda? Responderemos na escola dominical. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Por isso que eu durmo em paz. Posso chorar, me angustiar, passar raiva, mas quando eu deito, logo eu pego no sono. Porque eu sei, olha Deus, fiz coisa feia, meus pecados são terríveis, mas nada me separará do amor de Deus. Só isso motiva o crente realmente a buscar a vida de santidade. Só isso. Porque o medo do inferno, isso não motiva o suficiente. Porque vai ter uma hora que a pessoa vai perceber que não aguenta e se desvia de uma vez e faz coisa pior. Vamos voltar para o texto. Muito bem. Agora o sexto, hein? A sexta qualificação de Cristo. Ele é Deus e o Deus adorado. Adorado pelos anjos, versículo 8. Versículo 8 fala que ele é adorado por os anjos, que são os 4 seres viventes que se prostraram diante do trono. Adorado pelo seu povo, versículo de número 12. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares de milhares. Adoração pelo povo de Deus também. Então os 24 anciãos não se resumem a 24, na verdade. São milhões. Representa a igreja. Os 144 mil não são só 144 mil. São milhões. Se você quer teimar, achar que é só 144 mil, então torça para você fazer parte deles. Pela criação, a criação também adora Cristo. Por isso que ele é digno de abrir os livros. Versículo 13. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelo século dos séculos. Tudo adora Cristo. A vaca, o boi, a baleia, as estrelas, o sol, os homens, tudo. Toda a honra e toda a glória é voltada para Ele. A natureza, os céus proclamam a glória de Deus. Esse Deus é quem? É Jesus. Por isso que Ele é digno de abrir os selos. E por último, por que Ele é digno de abrir os selos? Porque Ele constituiu um reino, versículo 11. Versículo 8 a 11. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa para louvar a Deus, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós já reinamos ou reinaremos? Que confusão é essa? Nós já reinamos porque nós já somos reinos. Reino. Ele já constituiu o reino. Nós já somos reino. Mas nós reinamos de forma plena só quando Jesus voltar. Nós já ganhamos esse campeonato de pontos corridos.
antecipadamente. Mas nós temos que terminar o campeonato. Tem muito jogo ainda pela frente, mas a vitória já é nossa. Ok, meus irmãos? Temos aí os 7 motivos porque Cristo é digno de abrir os selos. Primeiro motivo é o Messias vencedor. Ele é o Cordeiro expiatório, o Cordeiro soberano, o Cordeiro onisciente, tem autorização do Pai, o caminho para Deus, é Deus adorado e constituiu um reino. Por isso que só Ele é digno de abrir os selos. Na próxima aula nós vamos entender os selos. Vamos estudar os 4 primeiros selos. O cavalo branco, o amarelo, o preto e o roxo. Existe o cavalo roxo? Não existe. É o cavalo preto, o branco, o amarelo e o vermelho. Ok?